Bom dia, meus irmãos, meus amigos de todo o Brasil que estão me assistindo os meus vídeos. Estou feliz com tantos comentários positivos, né? É claro que também tem os comentários negativos das testemunhas de Jeová, mas isso é normal, eu fico feliz com isso. Só de saber que eles estão assistindo meus vídeos, já fico muito feliz. Eles podem comentar da forma que eles quiserem, não tem problema, mas só deles estar assistindo, para mim já é uma felicidade muito grande. E estou muito feliz de que, graças a Deus, o meu trabalho tem alcançado muitas pessoas, né? Tem muitas pessoas que têm feito comentários aqui, diz que têm tirado proveito, né? E eu fico muito feliz com isso mesmo de verdade, porque o meu objetivo não é ganhar dinheiro. Eu não estou ganhando dinheiro, não estou preocupado com isso. O meu objetivo é levar a mensagem de Cristo e mostrar para as pessoas o perigo que as testemunhas de Jeová representam para todos nós, né? Então eu gostaria de pedir a vocês que gostam do meu trabalho, que dê um joinha para mim. Fico muito feliz se vocês puderem fazer isso. Aquele que ainda não se inscreveu no meu canal, que quiser se inscrever, sinta-se à vontade. Também fico muito feliz, agradeço muito a vocês por isso, né? E vamos tocar o barco em frente, vamos trabalhando junto, eu juntamente com vocês, se Deus quiser, com a graça de Deus, nós vamos chegar lá. Meus irmãos, hoje eu quero falar sobre um assunto muito interessante. Todos vocês já viram aquele ditado que diz que texto fora do contexto vira pretexto. Então eu vou mostrar um exemplo claro desse ditado popular. O corpo governante das testemunhas de Jeová, eu não sei se é por maldade ou falta de conhecimento em teologia, né? Que isso, eles não têm conhecimento nenhum em teologia. Então eles pegam um texto totalmente fora do contexto e transformam esse texto fora do contexto em uma doutrina. Então foi o que eles fizeram por muitos anos com o texto de Romanos, capítulo 6, versículo 7, que diz: portanto, quem morreu está justificado do seu pecado, né? Tudo bem, até aí tudo bonitinho, mas só que esse texto não quer dizer o que eles dizem. Segundo a interpretação deles, a pessoa morreu, seus pecados estão perdoados. A pessoa não tem que prestar contas a Deus após a sua morte. Então, a pessoa está totalmente limpa do seu pecado. Então, segundo essa doutrina defendida pelo corpo governante das testemunhas de Jeová, a pessoa morreu, está limpinho, não tem que prestar contas sobre os erros que ele praticou na sua vida. Mas eu vou usar o contexto e o texto paralelo para mostrar que isto não passa de uma tremenda heresia. Primeiramente, eu vou usar o contexto. O contexto, meus irmãos, todo mundo sabe que é o que vem antes daquele texto em questão e o que vem depois. Por quê? Nós precisamos de seguir o contexto para ver do que aquele assunto se trata, porque às vezes a pessoa vê um texto, ele interpreta de uma forma, mas aquele assunto está se tratando de outro assunto que não tem nada a ver com aquilo que ele interpretou. Então é justamente o que aconteceu com o corpo governante nesse texto de Romanos, capítulo 6, versículo 7. Esse texto diz que quem morreu está justificado do pecado, mas ele não está falando da morte adâmica, ou seja, a morte física, né? Ele está falando de quem morreu para o pecado, né? Por exemplo, vamos ver o contexto, vamos ver um texto que vem antes dele, que é Romanos capítulo 6, versículo 2. Romanos capítulo 6, versículo 2,
diz assim, ó: como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Então, como que eu vou viver no pecado se eu morri para ele? Então veja que aqui já começa a clarear para dizer que esse texto está tratando de quem morreu para o pecado. Agora Romanos capítulo 6, versículo 10 diz: pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morremos para o pecado, mas quanto a viver, viveremos para Deus. Então, esse texto lançou uma luz muito clara a respeito disso, que ali trata de morrer para o pecado. Então, meus irmãos, esses dois textos já começam a clarear, né? A clarear o assunto, né, que eu vou trazer, mas eu vou trazer outros. Quanto ao fato da pessoa morrer e não ser julgada, eu vou mostrar aqui, vou mostrar que eles estão totalmente equivocados. Por exemplo, no livro de Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, diz assim: assim como os humanos está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois o juízo, ou seja, o julgamento. Veja que Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz: assim como os humanos está ordenado morrer uma só vez, vindo depois o juízo. Mas, meus irmãos, há um outro texto que mostra que isso não passa de uma heresia. E esse texto é um texto bastante conhecido, que vai mostrar que essa tese das testemunhas de Jeová é uma heresia. Esse texto bastante conhecido por todos está no Evangelho de João, no capítulo 5, versículos 28 e 29. Aqui fala de dois tipos de ressurreição: os que fizeram o bem, ou seja, os seguidores de Cristo, para uma ressurreição de vida, e os que praticaram o mal, ou seja, não aceitaram a Cristo, para uma ressurreição de julgamento. Então, meus irmãos, esses textos deixam claro que a morte em si não isenta os seres humanos do pecado. Por exemplo, Atos capítulo 17, versículo 31, diz que Deus estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça, por meio de Jesus Cristo. Agora preste atenção, meus irmãos, num texto muito interessante. 1 Pedro capítulo 4, versículo 5 diz que compete a Jesus julgar vivos e mortos. Agora eu pergunto, como que a morte isenta a pessoa do pecado, se o apóstolo Pedro diz que Jesus vai julgar vivos e mortos, né? Veja que Apocalipse, no capítulo 20, versículo 12, Apocalipse, capítulo 20, versículo 12, diz que os mortos serão julgados segundo as suas obras, tanto grandes como pequenos. Serão julgados segundo o que estiver escrito no livro da vida. Mas como se isso não bastasse, as testemunhas de Jeová diz que os mortos serão julgados dentro do milênio. Dentro do milênio. Serão julgados segundo o que fizer durante o milênio. Não é pelo que fizeram na sua vida. Mas isso é mais uma heresia. Apocalipse, no capítulo 20, versículo 4, mostra que os mortos em Cristo, ou seja, aqueles que aceitaram Cristo, ressuscitarão antes do milênio. E Apocalipse capítulo 20, versículo 5, diz que os demais mortos, ou seja, aqueles que não receberam Cristo como Senhor e Salvador,
só serão ressuscitados após o milênio. Então, segundo as Escrituras, durante o milênio não vai haver ressurreição. É uma antes do milênio e outra depois. Então, meus irmãos, veja que o corpo governante engana vocês. Isso explica por que eles não querem que vocês conheçam a Bíblia. O corpo governante não quer que vocês conheçam a Bíblia. Então, o que acontece? O corpo governante coloca uma rotina para vocês, uma rotina cheia para vocês, para que vocês não tenham tempo de ler a Bíblia. Eles colocam ali uma programação de marcar a revista da Sentinela para o estudo, marcar o livro para o estudo de livro, marcar o ministério do reino. Tudo isso é para que vocês não leiam a Bíblia. O corpo governante não quer que vocês conheçam a Bíblia, porque através dessas publicações que eles colocam para vocês, eles estão dando para vocês aquilo que eles querem que vocês vejam, né? Não a Bíblia, porque a Bíblia eles não querem que vocês vejam. Então aqui nessas publicações, totalmente manipuladas, eles colocam aquilo que eles querem que vocês vejam e impõem a vocês que vocês tenham uma rotina de estudo recheada desses produtos falsificados que eles querem que vocês vejam. O corpo governante, ele age com vocês mais ou menos assim como age os governos democráticos com as pessoas. Os governos democráticos dizem que o poder emana do povo, mas só que eles fazem tudo para manter a população ignorante, para que as pessoas não saibam exigir os seus direitos. Assim é o corpo governante com vocês. Eles dizem que ali, na organização, todos são iguais. Ali o poder emana do povo ali, porque todos ali são iguais, mas não são. Ali não são todos iguais, não. Ali, o corpo governante, eles usam vocês como massa de manobra. O corpo governante, eles fazem com vocês assim como um ventrílogo faz com um boneco de fantoche. Vocês falam, mas vocês falam aquilo que o corpo governante fala no ouvido de vocês, através dessas publicações falsificadas deles. O corpo governante age com vocês como um boneco. Vocês abrem a boca, mas eles estão por trás ali, falando para vocês o que vocês têm de falar e puxando aquelas cordinhas, fingindo que vocês estão abrindo a boca. Vocês estão abrindo a boca de uma forma mecânica ali, que eles estão puxando uma cordinha para vocês abrir a boca. Então vocês não reproduzem o que vocês pensam, vocês reproduzem o que o corpo governante pensa para vocês. Então por isso, vocês deveriam analisar um pouquinho mais se esse corpo governante está sendo honesto com vocês. Eu tenho certeza que não está.